Olá, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos aqui com a intenção de fazer um estudo bíblico a respeito do tema do nosso mês, que é o mês da família. Famílias fortes, igreja forte. Você já deve ter recebido aí o seu devocionário diário, também um, uma ajuda aí para a gente fazer os cultos domésticos, né? Muito importante a gente estar participando desse momento. Estudo bíblico, porque sabemos que apesar de estarmos, entre aspas, aí, presos em casa, a palavra de Deus, ela certamente não está algemada, né? Ainda mais nesses dias de globalização, de internet, a palavra de Deus continua sendo semeada por esse mundo e o reino de Deus não pode ser parado por conta de uma pandemia, né? O reino de Deus está nos corações, através da palavra de Deus que nunca está algemada. Então, pensando nesse tema, igrejas fortes, né, famílias fortes, igreja forte, nós vamos fazer aqui um estudo no estilo desses nossos estudos de quinta-feira a respeito desse tema. Para isso, eu convido você a pegar a sua Bíblia aí e abrir lá no na carta de Paulo aos Efésios. Um texto maravilhoso que eu particularmente gosto muito. Efésios capítulo 5, vamos ler do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Então, Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 4 do capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo, porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, meus irmãos, esse é um texto belíssimo da palavra de Deus que fala sobre a família. O apóstolo Paulo, ao nos ensinar aqui sobre família, ele começa falando a respeito da dinâmica do início de uma família. O início de uma família começa através da união
entre um homem e sua mulher. Desde o primeiro casal que Deus uniu, Adão e Eva, até hoje, as famílias se iniciam com a união de um homem e de uma mulher por meio do casamento. E, meus irmãos, essa ideia de casamento certamente é uma ideia maravilhosa, porque é uma ideia de Deus, né? Ele fez a mulher para o homem, assim como o homem também foi feito para a mulher. E, meus irmãos, após Deus ter feito o casamento e unido o homem com a mulher, certamente lá no início, Adão e Eva viviam de maneira harmoniosa antes do pecado e antes da queda. Mas sobrevindo o pecado, sobrevindo a queda do homem, os efeitos dessa queda também começaram a fazer parte dos seus relacionamentos. Em especial, aqui nós vamos falar do casamento. O pecado, quando entrou no mundo, a queda, quando entra no mundo, por conta do erro do homem contra Deus, certamente o pecado distorceu essa harmonia que havia entre o homem e a mulher no casamento. Então, meus irmãos, todas as desarmonias, todas as inimizades, todas as contendas que aparecem no casamento surgem por conta do pecado. Por conta do pecado. Toda a desarmonia, né, o divórcio, os conflitos que surgem em um casal são decorrências do pecado. E é maravilhoso como o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, compara a união de um homem com uma mulher com a união de Cristo com a igreja, onde Cristo simboliza o homem e a igreja é simbolizada pela mulher. É maravilhoso, meus irmãos, como que uma das intenções do nosso Deus Redentor, através de Cristo, foi a reharmonização, se é que existe essa palavra, ou reharmonia, a redenção que ele trouxe para o casamento. Como nós já dissemos, o pecado distorceu, desarmonizou o casamento, mas Cristo veio como Redentor para de novo trazer harmonia, essa união entre o homem e a mulher. A redenção de Cristo, a vinda de Cristo e a sua união com a igreja simboliza também a redenção e essa reunião entre o homem e a mulher. Cristo veio, né, e trouxe essa redenção para o casamento. Aquilo que havia sido destoado pelo pecado, em Cristo Jesus é novamente harmonizado. E essa harmonia, diz aqui o apóstolo Paulo, trazida por Deus, ela coloca as coisas de volta no seu devido lugar. Por isso, nesse texto, o apóstolo Paulo nos ensina qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher na família. Porque a redenção de Cristo harmonizou novamente a família, o casamento. O casamento que é o início de toda a família. Depois vem os filhos, né? E Cristo vem de novo harmonizar aquilo que havia sido destruído pelo pecado. E, meus irmãos, nós sabemos que Cristo é a palavra de Deus. Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Por isso, meus irmãos, para o primeiro passo para nós termos uma família forte, certamente se passa pelo fato de uma família ter sido ou não alcançado por essa graça da redenção. Então, o primeiro ponto que nós poderíamos trazer aqui para que possamos ter
uma família forte é sermos uma família que foi alcançada pela graça de Jesus. Uma família certamente, um casal que certamente não foi por inteiro alcançado ainda por essa graça maravilhosa de Jesus, certamente vai largar muito atrás nessa corrida para se ter uma família forte. Por isso eu queria trazer aqui como primeiro ponto para família forte. Família forte são aquelas que já foram alcançadas pela graça de Deus. Por isso nós tanto aconselhamos os nossos jovens a começarem uma família da maneira correta. E a família começa da maneira correta quando ela se inicia no Senhor, por homem e mulher que foram de fato alcançados pela graça maravilhosa de Deus. Dessa forma a família largará na frente, né, para ser uma família forte. Família forte que fazem partes de igrejas que também serão fortes se essas famílias forem fortes, né? E o primeiro ponto de uma família forte é uma família que foi alcançada pela graça de Deus. O segundo ponto que a gente gostaria de trazer aqui de uma família forte é uma família que é norteada, uma família que tem como sua bússola a palavra de Deus. É uma família que tem a palavra de Deus como guia. Certamente, no nosso mundo, nós temos várias fontes de ensino ou de modelos para a família. Nós temos, por exemplo, na televisão, na mídia, vários exemplos de família que podemos seguir, né? Até por meio de programas, por meio de desenhos animados, o homem, né, e a sua mulher, a família, podem trazer certamente influências de famílias que estão na mídia para ser o seu exemplo de família. Temos, por exemplo, um desenho muito famoso chamado Simpsons, né, que eu sei que a maioria de vocês deve conhecer, em que nós temos ali um modelo de família. E temos outros desenhos também com este mesmo conceito, né? Me vem à memória aqui, eu também já ouvi a respeito desse desenho. Deixa eu achar aqui o nome do desenho. South Park. Nós temos ali também um desenho onde crianças, né, onde adolescentes têm ali modelos que podem seguir. Há pouco tempo atrás tínhamos um programa de televisão chamado, não sei se ainda existe, mas chamado da televisão americana, chamado Modern Family, família moderna, né? Também é um modelo de família. E, meus irmãos, o que eu quero trazer com esse ponto é um perigo para as famílias quando elas tomam como exemplo, como guias ou como modelos famílias do mundo, famílias deste século. E queremos trazer assim também o perigo do secularismo dentro da família. O que seria o secularismo dentro da família? É permitir que as nossas famílias sejam influenciadas por coisas deste século, por coisas deste mundo perdido e caído, como esses programas de televisão, né? Como BBB, Big Brother Brasil, né? Que é ali um modelo, um confinamento ali que fazem as pessoas viverem ali unidos como família, também é bastante assistido pelas pessoas e
E aqui está um grande perigo para a família que quer ser forte no Senhor. É a família tomar como modelo para si esses modelos que o mundo coloca para nós. Por isso, uma família forte também é uma família que luta contra o secularismo, que luta contra a influência externa desse mundo em suas famílias. Em contraste a isso, uma família forte é uma família que tem a palavra de Deus como seu modelo, como seu guia prático de regra e de fé. E aí que fica uma pergunta para nós, né? O que tem influenciado a nossa família? São esses modelos mundanos, seculares de família? São esses programas de televisão que trazem novos conceitos para a família? Esse programa, por exemplo, Modern Family, é uma família em que... Uma família, entre aspas, né? Sabemos que não é uma família, mas é uma família que o casal é formado por dois homens, né? Até que ponto você e eu temos permitido que esses conceitos seculares têm entrado nas nossas famílias? De fato, nós que procuramos ser famílias fortes no Senhor, devemos deixar com que a palavra de Deus seja o nosso guia prático de regra de fé e de conduta enquanto família. Por isso, nós trazemos aqui como terceiro ponto, o ponto de que famílias fortes, são aquelas que não se deixam levar pelo secularismo, mas que têm como guia prático de conduta a palavra de Deus. E, particularmente, aqui nós vamos tratar desse trecho da carta de Paulo aos Efésios como um guia prático para as nossas famílias, né? Outra questão que tem também mexido com as pessoas e com as famílias desse tempo em que estamos vivendo é a música, né? Nós temos visto um novo conceito musical que tem surgido, que é o conceito chamado aí de sofrência, em que a relação entre homem e mulher é permeada por ciúmes, traições, desilusões amorosas, né? E muitos têm se deixado influenciar também por essa parte, né, dessa cultura popular, da música, e têm de maneira errada se deixando influenciar por pessoas que têm cantado a desilusão, que têm cantado a tristeza nessa relação entre homem e mulher, e que têm afogado as suas mágoas na bebida e na prostituição. Então, meus irmãos, eu queria nesse terceiro ponto trazer para você e desafiar você a que sua família seja influenciada pela palavra de Deus e não pela nossa sociedade, não pelo secularismo, não pelo mundo e as coisas que o mundo tem trazido para nós. Uma quarta característica, meus irmãos, e agora entrando mais aqui no texto, é que famílias fortes são aquelas em que a mulher ela é submissa ao marido. E, meus irmãos, eu acho que eu não preciso explicar aqui, todos nós sabemos que essa submissão não é uma submissão onde a mulher se submete ao marido como o lado mais forte ou o lado mais importante no casamento. Não. Essa submissão da mulher não é feita por causa da austeridade do marido. E essa submissão da mulher não deve ser vista nem entendida por nós como uma submissão cega, né? Mas é uma submissão em que a mulher
ela é colocada como sua função na família, dela estar focada e estar submetida na mesma missão do marido. Meus irmãos, as famílias foram criadas por Deus para a sua glória. E quando Jesus traz essa redenção para a família, essa família que se inicia pelo casal e que perdeu a sua harmonia por conta do pecado, Paulo então começa a ajustar as funções, a harmonizar essa família que foi alvo da redenção e da salvação de Jesus. E diante disso, o apóstolo Paulo coloca aqui a mulher como submissa ao marido. E o que significa? Vamos ler primeiro o texto, né, os versículos aqui de 22 a 24. Né? Versículos 22 a 24 de Efésios 5 diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Então, meus irmãos, Senhor Jesus aqui, através do apóstolo Paulo, querendo colocar as coisas no seu devido lugar, ele traz esse conceito da submissão da mulher ao seu próprio marido. E é maravilhoso como o apóstolo Paulo aqui compara essa submissão da mulher ao seu marido como a submissão da igreja ao Senhor Jesus Cristo. No caso da igreja e do Senhor Jesus Cristo, de fato existe uma diferença de valor, né? Jesus Cristo está num valor e num patamar muito maior do que o valor da igreja. Apesar de que, para o nosso Deus, a igreja valeu o próprio sangue do Cristo, né? O próprio sangue do Filho de Deus, de maneira que ela é muito valorizada. Na relação entre homem e mulher, não existe níveis de autoridade ou níveis de autarquia, né? Níveis de governo, como existem no exército, por exemplo, em que uma certa graduação como coronel é maior do que o major, o tenente e assim por diante. Homem e mulher, diante de Deus, estão no mesmo patamar. O apóstolo Paulo, em outro lugar, disse o seguinte, né? Assim como a mulher veio do homem, o homem veio da mulher, né? E tudo vem de Deus. Então, diante de Deus, meus irmãos, homens e mulheres estão certamente no mesmo patamar. Mas nessa família que foi harmonizada, que foi alvo da redenção de Jesus, o homem tem uma função e a mulher tem uma outra função. E para que essa família caminhe forte e harmonizada, essas funções devem ser desempenhadas como a palavra de Deus traz para nós. E assim, meus irmãos, como a igreja é alimentada, assim como a igreja é sustentada por Jesus, assim como a igreja recebe de Jesus o alimento físico, assim como a igreja recebe de Jesus o alimento espiritual, assim como a igreja é sustentada por Jesus, a mulher deve com alegria se submeter ao sustento do marido. Então, meu irmão e minha irmã, nessa família harmonizada pela redenção de Jesus, a mulher se submete a ser alimentada e suprida pelo seu marido. Isso é uma função. Ela está na mesma missão do marido, né? Eles têm a mesma missão de glorificar a Deus.
E nessa reorganização da família feita por Deus, a mulher então é a parte que não é a parte mais frágil, no sentido de subordinação, né? Mas ela é a parte que se submete ao governo da outra parte, que é o governo do marido. Então, uma família forte, meus irmãos, certamente é uma família em que a mulher, com alegria, se submete ao governo, ao sustento do seu marido, assim como a igreja é sustentada por Jesus, né? Outro ponto das famílias fortes é assim como a mulher tem a sua função de ser submissa ao marido, o marido tem a função de ser o cabeça da mulher e assim o cabeça da igreja. Vamos ler os versículos 23 e os versículos 25 a 28 do capítulo 5 de Efésios. Paulo diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 25 ao 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Então o apóstolo Paulo traz agora a função do marido nessa família que foi alvo da redenção de Jesus. E a função do marido é ser o cabeça da mulher, é ser o governante da família, assim como Cristo é o cabeça da igreja e o governante dela. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes esses versículos têm sido entendidos por muitos, né, e mal compreendido, como se Deus estivesse dispondo aqui o homem em primeiro lugar e a mulher em segundo plano. Mas não é uma diferença de grau, de valor que Deus faz aqui nesse texto, mas uma diferenciação de função. E o homem, meus irmãos, é colocado aqui com a função de sustentar e de governar a sua igreja. Assim como Deus sustenta a sua igreja com um alimento físico, o homem também é aquele que provê o alimento físico para sua mulher. O homem é o provedor, né, desse alimento físico. Assim como Cristo provê alimento espiritual para a igreja, o homem é aquele que provê alimento espiritual para a sua mulher. Assim como Cristo é o sustentador emocional da sua igreja, né? Deus é o homem também provê sustento emocional para a sua família e para a sua mulher. Então, meus irmãos, vejam como que as partes reorganizadas e cada um fazendo a sua função, a família fica forte e ela cresce em harmonia, né? Enquanto a mulher se submete ao governo do marido, o marido governa a sua casa, a sustentando física, espiritualmente e a governando como Cristo governa a igreja. Então, meus irmãos, aqui este novo ponto traz para nós que uma família forte é aquela família em que o homem assume a sua função e é o cabeça do lar. E eu, como homem aqui, tenho que trazer aspectos práticos dessa aplicação, né, para nós homens,
dentro da nossa família. Nós, homens, somos aqueles que provêm para a nossa família, né? Nós provemos alimento físico através do nosso trabalho, através do suor do nosso rosto, né? Foi essa a função que Adão recebeu de Deus, né, depois da queda: com o suor do teu rosto proverá o seu alimento. E nós, com o suor, nós homens, com o suor do nosso rosto, devemos prover o alimento físico para a nossa família. Mas não só o alimento físico. Assim como Cristo traz para a sua igreja o alimento espiritual, o homem também é aquele que traz o alimento espiritual para a sua casa, para a sua família. Então, meus irmãos, nós homens, através dos cultos domésticos, através da oração em conjunto com os nossos familiares, através do ensino bíblico, nós somos os sacerdotes do nosso lar. E eu sei, meus irmãos, que essa palavra é uma palavra muito batida, né? Sempre que fala-se de família, fala-se isso. Mas eu creio que essas verdades têm que ser constantemente afirmadas por nós, para que possamos, de fato, ter famílias fortes e famílias harmoniosas. Então, meus irmãos, é um desafio para nós homens, nesses dias de secularismo, nesses dias de ideologia de gênero, ideologia feminista, nós reafirmarmos o nosso papel dentro da família, como homens que governam a sua casa, tendo como guia a palavra de Deus. Nós sustentamos a nossa família com o nosso trabalho e sustentamos a nossa família trazendo para ela também o alimento espiritual através da palavra de Deus. É claro, meus irmãos, que existem momentos em nossa vida que esses papéis se invertem, né? Existem momentos em que, por alguma dificuldade, a mulher passa a ser a provedora do lar. Existem momentos em que o homem também passa por momentos difíceis, espirituais e emocionais, e a mulher assume esse papel de ser o governo emocional e espiritual da casa. Mas isso são momentos pontuais, né? Logo, logo a família deve voltar à sua harmonia de novo, em que o homem governa a sua casa com amor e a mulher se submete ao senhorio do marido. Ao senhorio, digo aqui, né, ao governo do seu marido. Meus irmãos, em outros lugares, o apóstolo Paulo também nos orienta que a mulher, ela é nesse movimento de redenção que Cristo trouxe, a mulher é preservada com a sua missão de mãe. Então, meus irmãos, enquanto o homem governa a sua casa, traz o alimento físico, o alimento espiritual, e a mulher é submetida ao marido nessa função, ela cuida dos filhos, né? E eu não tenho muita experiência com isso, porque ainda não sou pai, mas creio que certamente é uma missão maravilhosa da mulher nesse contexto de família harmonizada, né? É essa missão de mãe. Mas ainda pensando aqui na missão do marido, é maravilhoso que Jesus compare Jesus Cristo, a sua relação com a igreja, com a relação do homem com a sua esposa. Assim como Jesus santificou a igreja, entregando-se a si mesmo na cruz por ela, derramando seu sangue para santificar a sua igreja, assim também o homem é conclamado a se sacrificar, a se doar em amor para a sua mulher, ao ponto de, se necessário, entregar a sua própria vida pela sua esposa, assim como Cristo entregou a sua vida pela igreja. Certamente as mulheres que são alcançadas por tamanho amor do seu marido não terão muita dificuldade em se submeter ao governo dele. Meus irmãos, nós homens devemos amar a nossa família
como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O apóstolo Paulo fala aqui que Cristo é aquele que santifica a igreja e o marido é aquele que santifica a mulher, trazendo para ela esse sustento espiritual, né? E ao ponto de se entregar ao martírio, à morte, para o bem espiritual da sua mulher e dos seus filhos. Então, meus irmãos, eu particularmente acho sensacional essa reorganização da família que o Senhor Jesus traz por meio da sua redenção e que o apóstolo Paulo traz aqui para nós, né? E ele diz no versículo 32, grande é esse mistério. Grande é esse mistério, essa união mística entre Cristo e a sua igreja. Que união maravilhosa, essa união mística que Jesus traz, que remonta aos tempos da eternidade, quando o Senhor Jesus escolheu a sua igreja e escolheu amá-la, e amou a ela e a amou até a morte. Assim também os maridos amam as suas esposas até a morte. Assim como Cristo escolheu a sua igreja desde antes da fundação do mundo, homens e mulheres têm se escolhidos mutuamente para serem alvos e para serem atuantes nesse amor dentro da família. E, meus irmãos, eu creio que, assim como Cristo escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo, eu creio que Cristo também, como ele governa todas as coisas, ele também escolheu o nosso cônjuge antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, essa pessoa que você tem aí do seu lado não é fruto apenas de uma escolha temporal sua, mas o próprio Deus uniu você ao seu cônjuge e ele determinou essa pessoa para você desde antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E aqueles que não casaram ainda podem descansar nesse governo soberano de Deus, de que Deus tem escolhido para nós os nossos cônjuges e tem nos entregado para serem alvos do nosso amor. De forma que, meus irmãos, a nossa missão é viver em amor para com o nosso cônjuge. Se formos homens, dando a própria vida pela nossa mulher. E para as mulheres, respeitando o marido, assim como a igreja respeita o Senhor Jesus. Está aí no versículo 33. E certamente, meus irmãos, dessa união maravilhosa entre homem e mulher, dessa união redentora que Cristo faz, fazendo esse casal forte, nascem frutos. E esses frutos são os filhos. Esses frutos são os filhos que Paulo aqui também traz nessa parte da carta aos Efésios, versículos 1 a 4 do capítulo 6. E esses frutos, meus irmãos, que Deus traz, são a herança do Senhor para o casal. Então, o apóstolo Paulo aqui começa também a descrever que essas famílias fortes são famílias que têm filhos que obedecem aos pais. Então, os filhos, dentro dessa família harmoniosa que foi salva por Jesus, são aqueles que se submetem à autoridade dos seus pais. São filhos que honram aos seus pais e às suas mães. Então você que ainda, e todos nós, né, que ainda fazemos parte, que ainda temos os nossos pais conosco, que vivemos debaixo do mesmo teto do nosso pai, da sua mãe e da nossa mãe, temos o dever de nos submetermos à sua autoridade.
e de honrarmos os nossos pais. Nesses tempos que nós estamos vivendo, muitas vezes nós vemos pais submetidos à autoridade dos filhos, pais que são controlados pelos seus filhos, né? Filhos que se colocam muitas vezes em posições e conseguem, né, governar os seus próprios pais. Isso está errado. Os filhos devem obedecer aos seus pais enquanto eles forem fiéis à palavra de Deus. Então, é um desafio para você que ainda é filho, dentro dessa família harmoniosa, é esse papel de se submeter à autoridade, ao governo dos seus pais. Assim como a igreja se submete ao Senhor, os filhos obedecem aos seus pais nesse contexto familiar. A palavra de Deus diz ainda que os filhos devem honrar o seu pai e a sua mãe. Os filhos, meus irmãos, honram aos seus pais não somente quando os seus pais estão perto, mas os filhos honram aos seus pais principalmente quando eles estão longe. Então, filho, você que na sua escola é um bom estudante, você que na sua escola, na sua faculdade, é educado, é um bom estudante, você está ali honrando ao seu pai e sua mãe, de maneira que os mundanos, os incrédulos, vão ver o seu correto procedimento e vão dizer assim: nossa, felizes devem ser os pais desse menino ou dessa menina, desse jovem ou dessa jovem. Olha como ele trata as pessoas com educação. Olha como ele se submete à autoridade dos seus professores, dos seus diretores. Olha como eles estão submetidos ao governo dos mais velhos. Quão felizes, né, devem ser os pais desses jovens. Assim devem os incrédulos e os mundanos dizer a respeito dos filhos. Eles vão honrar o nome dos seus pais por intermédio do comportamento de seus filhos. Então, meus irmãos, que são filhos ainda, quando você, no seu procedimento, age de maneira verdadeira, de maneira de acordo com a palavra de Deus, de maneira obediente, quando você pratica boas ações todos os dias, no trânsito, no ônibus, né? Dando lugar aos mais velhos, se submetendo ao governo dos mais velhos, o mundo vai te olhar e vai dar palavras de honras ao seu pai e à sua mãe. E essa é a sua função, filha. Se colocar debaixo da autoridade de seus pais, obedecendo e honrando o nome dos seus pais. Mas o texto ainda diz aqui, ainda traz o papel dos pais em relação aos filhos, né? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, os filhos devem obediência aos seus pais. Esse conceito é um conceito que marca todas as culturas, né? E não somente a cultura cristã. Se passarmos por todas as culturas do mundo, por todas as religiões, né, nós temos esse conceito de filhos que obedecem aos pais, mas especialmente no cristianismo. E a palavra de Deus também, né, traz aqui o conceito de que os pais criam os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Infelizmente, nós vemos em muitas famílias o inverso, né? Como já disse, os filhos tendo autoridade sobre os pais, né? Pais,
As crianças realmente são lindas. Criança é coisa maravilhosa. Criança nos cativa. Eles são lindos por fora, mas por dentro, as crianças, os filhos, são monstros como nós. Eles já nascem totalmente depravados, debaixo do pecado. Por isso, eles precisam de disciplina. Senão, eles vão ir por caminhos tortuosos. Por isso, devemos criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Assim como o Senhor cria a sua igreja sob disciplina e admoestação, senão a igreja se perde, assim também os filhos, que por dentro são lindos, mas por fora são lindos, mas por dentro, assim como os pais são verdadeiros monstros por conta da degradação da humanidade, por conta da depravação total do homem, os nossos filhos precisam de disciplina. É muito mais que uma questão de ordem somente. Mas é também uma questão de que se os pais não tratarem os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, eles vão se perder nesse mundo. Muito mais uma questão de ordem, é uma questão de amor. Se você ama os seus filhos, você vai os criar na disciplina e na admoestação do Senhor. E o que significa disciplina? Meus irmãos? Disciplina significa a formação da vontade. A formação da vontade do filho, de acordo com os desígnios de Deus. Então, seu filho, quando nasce, ele vai crescendo, ele vai criando dentro dele uma personalidade. Ele vai criando dentro dele uma vontade própria. E você criar o seu filho de forma com que ele cresça com essa personalidade e com essa vontade de acordo com a palavra de Deus, é criar ele na disciplina do Senhor. Então, pais, vocês têm dentro dessa família harmoniosa o papel de criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, fazendo com que o seu filho cresça em personalidade e em vontade de acordo com a palavra de Deus. E a admoestação significa o desenvolvimento da mente por meio do ensino. O desenvolvimento da mente por meio do ensino. As mentes de seus filhos devem ser desenvolvidas não somente pelo ensino secular que eles têm na escola, nos livros, mas a mente dos seus filhos também devem ser desenvolvidas pelo ensino da palavra de Deus. E este é mais importante do que o ensino que eles recebem na escola e dos livros. Meus irmãos, então, é dever dos pais criar também os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Então, concluindo aqui, meus irmãos, e fazendo um apanhado de tudo, o Senhor Jesus trouxe redenção para a família. A família que, começando pelo casal, foi corrompida por causa do pecado e começaram a surgir nelas brigas, conflitos, entre homem e mulher, pais e filhos. Essa família é chamada a essa redenção de Jesus. E famílias fortes são aquelas que já foram alcançadas por essa redenção. Famílias fortes são aquelas em que a palavra de Deus é o guia e o norteador para as suas práticas. Famílias fortes são aquelas em que as funções das suas diversas partes estão sendo desempenhadas com eficácia. São famílias em que homens são governantes das suas casas, em que as mulheres estão na mesma missão do marido, de governarem as suas famílias para a glória de Deus. São famílias em que os filhos obedecem aos pais e são famílias em que os pais criam os filhos na disciplina e admoestação do Senhor.
Uma família que anda assim, uma família que busca assim andar nos caminhos do Senhor, será uma família forte. E uma família forte, junto com outras famílias fortes, produzirão uma igreja forte. Que Deus nos abençoe.